Vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 3. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Também ele pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol, no lugar do juízo, reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? E por fim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e o 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, a síntese é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus fale conosco e abençoe a sua palavra. Podemos sentar. Eclesiastes é um livro que eu diria a você, quando você lê esse livro, tenha um pouco de cuidado, ou talvez muito cuidado. É um livro poético, é um livro que tem uma métrica no judaísmo, e porque é um livro poético, ele é um livro subjetivo. Todo livro subjetivo é igual a um livro de poesia. O livro de poesia, até porque esse é um livro poético, o grande perigo é você pegar frases isoladas. Se você pegar uma música do Chico Buarque na década de 80, de 70, em pleno regime militar, você vai achar que ele está falando da namorada dele, mas ele está falando do Brasil. Quando você pega frases dos livros poéticos, e aqui os livros poéticos são estes: Salmos, Jó, Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Principalmente Jó e principalmente Cantares. Esses dois livros são livros que você tem que ter um pouco de cuidado. Porque se você pega uma frase solta, você vai entrar em contradição com a Bíblia. Só que a Bíblia não se contradiz. Esse livro, se nós colocássemos aqui o jogo das palavras que aparece repetidamente, eu selecionei algumas palavras, mas eu quero avançar por conta da hora. 35 vezes aparece a palavra hebraica revel, com H, revel. Essa palavra é vaidade. Essa palavra aparece 35 vezes para dizer que o que ele quer dizer no hebraico, revel: vapor, vazio, futilidade. 35 vezes Salomão diz: tudo é vaidade, tudo é vapor, tudo é fútil, fugaz, tudo desaparece
rapidamente, e não deixa coisa alguma para trás. Alguém disse que revel em hebraico, vaidade, quer dizer isso, abre aspas, vocês vão dar risada, aquilo que resta depois que se estoura uma bola de sabão, fecha aspas. O que resta depois que uma bola de sabão sumiu? Alguém está dizendo nada. Isso é vaidade. Isso é o termo em hebraico revel. Isso não tem sentido. Essa é a palavra hebraica e o pensamento. Outra palavra que aparece também, a expressão em hebraico, debaixo do sol, em português. 27 vezes aparece no livro debaixo do sol. Porque tudo que há debaixo do sol, veja, debaixo. Porque acima do sol é o que Deus, onde Deus habita e governa. Mas debaixo do sol são as escolhas humanas, são as vaidades humanas, são os caminhos humanos e as decisões humanas. O que Salomão está dizendo, isso é vaidade. Eu vi que debaixo do sol, isso é vaidade, porque é debaixo do sol a nossa morada, o nosso lugar, o lugar das nossas decisões. Trata-se, essa expressão, de olhar para a vida sobre uma perspectiva humana. E a grande tendência nossa é não olhar a vida sobre a perspectiva acima do sol, que é a divina. Porque debaixo do sol é a humana. E acima do sol é a divina. Como é que Deus está enxergando a morte dessa cantora tão importante para o Brasil? Debaixo do sol nós temos um olhar, mas Deus tem o seu olhar. Como é que Deus observa a nossa vida, os talentos e dons que nós estamos ofertando para Ele, servindo a Ele com os nossos dons que Ele nos deu? Alguém pode crescer numa igreja, nascer numa igreja e fazer uma escolha, não quero. E eu sei que alguns vídeos já circularam por aí, mostrando ela cantando músicas evangélicas, mas qualquer um pode cantar. Hoje, pagodeiro canta músicas evangélicas. Tem uma música de Zaqueu, alguém me corrija aí o nome da música, como Zaqueu. E um dia eu estava na padaria aqui do Flamboyant, onde eu moro ali perto, e a pessoa estava lá, como Zaqueu, dançando. Eu quero subir, e dançando, e bêbados. E eu estou aqui fazendo teatro, vocês podem dar risada, mas eu vi essa cena. Isso é banalizar as coisas de Deus. Eu passei a pé, pertinho da igreja católica aqui, o barzinho ali, e quando eu voltava do culto, 10 horas da noite, ainda tinha gente com bebida na mão, cantando como Zaqueu. A letra. Como diz a Sara Shiva, eles estão debaixo da ignorância. Enquanto a pessoa é incrédula, enquanto a pessoa não conhece a verdade, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas Deus não aplica essa verdade para aqueles que conhecem a verdade desde a tenra infância. Então nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos misturar o sagrado com o profano. Então essa expressão debaixo do sol aparece, outra palavra que aparece mais de 10 vezes é a palavra proveito. Ele pergunta, que proveito tem o homem fazer isso? E ela apareceu aqui no versículo 9, 3:9. Que proveito tem o trabalhador? Essa palavra em hebraico é itron com Y. Ela quer dizer aquilo que resta. O que é que restou? Foi traduzido para o português, que proveito houve? Do que restou, o que foi que deu para aproveitar? Depois ele usa uma outra expressão que também aparece no livro 23 vezes, trabalho. E a palavra trabalho aqui é amal, A-M-A-L, que quer dizer labutar, trabalhar até a exaustão. Eu trabalho até a minha exaustão. Com um detalhe, e você sente nenhuma realização nesse trabalho.
ou seja, você dá a sua vida, você dá seu esforço, você dá seu sangue, você dá, mas lá no final do dia, na noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, você viu que não restou nada. Foi um trabalho em vão. Depois aparece a expressão homem, homem em Eclesiastes, essa palavra homem aparece nesse livro 35 vezes. É a palavra Adam, de onde vem o inglês Adam, A-D-A-M, de onde vem Adão. Só que ele quer dizer Adão, o homem veio do pó. Essa palavra homem, Adam, quer dizer o que veio do pó. E o que Salomão está dizendo em Eclesiastes é que nós viemos do pó e nós ao pó retornaremos. Nós não somos o que alguns pensam que nós somos. Nós somos finitos, nós somos frágeis. Hoje de manhã eu falava no culto que quando Daniel teve a interpretação do sonho de Nabucodonosor, porque além dele ter que dizer qual foi o sonho, porque Nabucodonosor disse, eu quero aqui chamar os bruxos, os magos, os feiticeiros, e eu quero que esse homem diga para mim qual foi o sonho que eu tive hoje à noite. E vocês vão interpretar o sonho. Já pensou? A Maria Luísa dizer para mim, pastor, diga o sonho que eu tive essa noite e interprete. Eu vou dizer o sonho? E Deus deu a Daniel o sonho, e o sonho era uma estátua com a cabeça de ouro, Babilônia, 2 braços, Império Medo-Persa, depois o tronco, o Império Grego de Alexandre, depois as 2 pernas, Roma e Constantinopla, o Império Romano, e esses impérios nem existiam, só Babilônia. E de repente Daniel viu uma pedra, e o sonho ele interpretou e disse para o rei, o Deus que eu conheço, é o Deus que revela o profundo e o escondido. E eu vi, majestade, uma pedra que desceu do céu sem auxílio de mãos, tocando nos pés da estátua e destruindo a estátua. E naquela hora, todos os reinos caíram e passaram a ser do ancião de dias, Deus Pai. Daniel ficou perplexo, estupefato, mas a pergunta que eu faço é, aonde a pedra tocou? Não foi no ouro, não foi na prata, não foi no bronze, não foi no ferro. A pedra tocou no lugar que era barro. E barro é pó. E pó é frágil. E Deus ainda continua tocando na humanidade para mostrar que esses ídolos que nós levantamos são de barro, iguais a mim, iguais a você. 35 vezes a palavra homem aparece. Outra palavra que aparece, que ele fala constantemente, 31 vezes. Veja, meus irmãos, é um livro pequeno, é um livro de 12 capítulos. Comece a prestar atenção, por que essas palavras aparecem continuamente? Alguns estão copiando, eu dou a chance de copiar de novo. Vaidade, 35 vezes. Debaixo do sol, 27 vezes. Proveito, 10 vezes. Trabalho, 23 vezes. Homem, 35 vezes. Mal, 31 vezes. E a palavra mal, que está traduzida por mal, ora quer dizer enfadonho, grave mal, arruinar, perverso, penoso. Eu não conhecia a cantora, mas há 4 anos atrás eu fui na minha cidade, São Miguel dos Campos, 70 mil habitantes. Vou eu cortar cabelo, meus irmãos, eu fiquei no salão de beleza 4 horas para cortar o meu cabelo. Como diz a linguagem lá deles, só tinha pirralho, pivete, naquele salão. Eu queria dizer para os irmãos, eu passei mal naquele salão. Eu levei a revista, eu levei um jornal, eu levei um livro, eu já tinha lido tudo que eu tinha de ler, 4 horas, e o homem não liberava tempo para cortar o meu cabelo, as conversas mais banais, e às 4 horas, as músicas de sofrência dessa cantora. Foi ali que eu conheci a cantora. Foi ali que eu conheci o repertório. E eu me identifiquei com o testemunho da Sara Shiva, porque eu fiz a mesma coisa. Eu comecei a prestar atenção nas letras. E quando eu cheguei em casa do meu irmão, eu falei para minha esposa, eu estou passando mal, eu não suporto ouvir esse tipo de música.
De ficar 4 horas esperando, isso é perda de tempo. E sabe por que demorava o corte de cabelo? Porque os meninos queriam passar aquela gilete e fazer assim, tim, 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 tim. Aqueles cortes que eu não concordo, me incomoda. Me incomoda esse tipo de corte. E quando você olha para a Bíblia, ai pastor, está falando muito grosso essa questão de corte. Dá uma lida lá, como é que Deus disse aos judeus, como é que eles deveriam cortar os cabelos. Você sabia que em certos lugares de práticas do ocultismo, não vou citar nome porque está ao vivo, senão eles vão me derrubar no YouTube. Você fica 7 dias e tem que fazer a cabeça para receber as entidades. E alguns vão pedir, a entidade diz, raspe a cabeça. E certos cortes que eram pedidos pelas entidades, até hoje eles pedem, não necessariamente é para raspar. E os jovens estão aqui para confirmar. Hoje os jovens sabem diferenciar que pelo tipo de raspagem no cabelo de um homem ou de uma mulher, já está se afirmando que tipo de predileção sexual tem. Os adultos talvez não sabem disso, mas é bom saber que pelo tipo de corte aqui na lateral, já se diz qual é a predileção sexual. E eu estou vendo jovens na igreja indo no mesmo vácuo. Vamos cortar, vamos raspar, vamos fazer. Os pais não sabem. E Deuteronômio e Levítico vai dizer, vocês não cortem o cabelo na cabeça como os pagãos fazem. Está dando um exemplo, porque ele está falando para os sacerdotes. Os sacerdotes vão se consagrar para Deus. Como é que eles vão fazer o mesmo tipo de corte que os sacerdotes pagãos faziam para as suas entidades? E sabe a diferença? Alguém já viu um judeu ortodoxo? Muitos deles são ricos. Já viram aqueles caixinhos aqui? Eles não podem raspar aqui e tem que deixar crescer para lembrar do pacto e da aliança com Deus. Deus não disse para a igreja fazer isso. Nós não vamos fazer isso. A minha barba jamais vai fazer isso, porque é muito difícil crescer, é muito rala. Mas não tem nada a ver. Isso aqui foi um pacto de aliança, de simbologia. Deus falou com Israel e tudo era físico, literal. Para a igreja é espiritual. Eu tiro lições. E a palavra mal quer dizer enfadonho, grave, arruinar, perverso e penoso. E eu quero trazer aqui 7 pontos que você pode anotar, que nós devemos prestar atenção à nossa vida. A morte dessa menina, que eu considero uma menina de 26 anos, a morte dela deve me ensinar alguma coisa. Eu procurei jornalismo esse final de semana, nenhum canal está fazendo jornalismo. Os programas pararam só para mostrar a morte da menina. Então vamos lá, já que todo mundo está falando da morte, o que a Bíblia diz sobre a morte? O que a Bíblia diz sobre a vida? O que a Bíblia diz sobre a nossa brevidade nesta terra? Vamos ler, vamos abrir aí em Eclesiastes 3. A primeira atenção que eu tenho que dar de lição é que a vida é uma dádiva de Deus para o ser humano. A vida é uma dádiva de Deus para o ser humano. E veja que Hollywood fez um filme, há 2 anos atrás, ganhou o Oscar, O Culto à Morte. O nome do filme é lindo. A pintura do desenho animado é belíssima, a qualidade da pintura. Viva lá a vida. É lindo o filme. Agora eu diria, não assista ao filme. Porque o filme é o culto à morte. As caveiras tudo andando na cidade do México e os pagãos celebrando a morte e a morte. Eu falei hoje de manhã que fui levar até o cachorro da minha filha para tomar banho no dia de Halloween. Cheguei lá, colocaram um fantasmazinho aqui. Aquele fantasma que tinha no desenho do gibi. E eu olhei e falei, é Halloween. Aí quando ela deu as costas, eu tirei, sai daqui, em nome de Jesus. E não tem Halloween, querida. Esse cachorro foi consagrado a Deus também. É tudo para Deus, para a glória de Deus. O cachorro não é gente, mas o cachorro é um animal. E eu já vi cachorros, acho que a Maria Luísa vai lembrar, e o Márcio, quando a gente tinha intercessão na casa da pastora Vânia, que o cachorro participava da intercessão. Ele ficava no meio da intercessão no apartamento. Todo mundo intercedendo e o cachorro lá, olhando. Agora, quando chegava gente estranha naquela casa,
que frequentava ocultismo, o cachorro ficava colado na parede gemendo. Parece que os animais enxergam coisas que nós não enxergamos. Eles percebem. O cachorro não era Billy, né? O Billy, que era até da Roberta. E o cachorro ficava lá. E eu ficava, gente, impressionado. A vida é um dom de Deus. Versículo 10 e o verso 11. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Agora olha o verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso. Até no verso 13, ele também diz, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É uma dádiva. Você já agradeceu a Deus hoje por ter dormido numa casa que é sua? De tomar banho, de fazer pelo menos 3 refeições. Alguns já fizeram 2, vai fazer a terceira. Ou já fez, tem gente que faz 5. Mas está bem, está com saúde, está com vida. Você já agradeceu a Deus hoje pelo lençol, pela coberta, pelo ventilador, pelo ar-condicionado, pela casa que você tem? É a vida que Deus te deu e a vida que está aqui. E o melhor, a revelação do Evangelho que chegou a você. Você é propriedade de Deus, você é nação santa, você é pai dizendo amém, você é povo eleito, você é sacerdócio real, você é casa de Deus, você é templo de Deus, você é lavoura de Deus, você é rebanho de Deus, você é noiva do Cordeiro de Deus. Você tem aliança com Deus, você é propriedade do Senhor. Se é propriedade do Senhor, o diabo não pode tocar na sua vida e você não pode ser propriedade do diabo, porque você vai quebrar a lei da física. Ninguém pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. Um bem, pelo direito civil, não pode ter 2 proprietários. Deus nos transportou das trevas, Deus nos arrancou do engano, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e agora eu vou consagrar os meus dons, os meus talentos, mas essa menina que morreu, eu prefiro crer que Deus a recolheu para não perder a alma. Porque até recentemente ela cantava músicas evangélicas para o seu filho de 1 ano e 8 meses, mas liberava sobre a nação esse tipo de música. De sofrência. Há 1 ano atrás eu peguei a letra falando, adorando e exaltando a ser infiel. Vale a pena ser infiel. Eu sou infiel, porque eu não vou ser fiel a você, eu vou ser infiel. E os crentes cantando. E as pessoas chorando nos shows. E os valores sendo internalizados. E a Sarah Shiva falou muito sério. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Agora não tem mais mensagem subliminar, não. Agora está explícito nas letras. Quando eu me converti, eu entendi. Eu gostava de música, eu gostava de rock. Eu gostava do rock brasileiro. Mas depois que eu me converti, eu entendi aonde surgiu a música. O que a música tem poder, o que uma melodia tem poder de levar homens em boates darks, em músicas agressivas para levar a violência. Uma música de dor de cotovelo de certos cantores que leva o homem para o bar para beber todas com dor de cotovelo. De outros que pela música vão buscar o suicídio. De outros que pela música vão se entregar à sensualidade e à depravação. É a música estimulando todo tipo de comportamento lascivo, vulgar, deprimente. E as pessoas ainda estão relativizando. Não há nada demais, não há nada demais. E nós estamos misturando o sagrado com o profano. Ah, mas ela cantou música evangélica. E daí? Até uma cantora famosa pegou uma música aí de um rei. Vem que eu conto as horas todo dia para te ver, eu não vou poder me acostumar sem ter a tua vida. Aí está lá cantando, e é evangélica, e pegou uma música de um cantor conhecido e gravou, e fez um remake, e a música ficou maravilhosa, mas a letra é deprimente. Pega lá a letra. Só disse aqui a letra, eu não vou cantar porque eu não sou palhaço.
Mas eu conheço a música porque eu cantei essa música na primeira versão quando eu tinha 15 anos. Eu não vou saber me acostumar. E aí vai lá, e está lá no CD evangélico cantando, misturando. E essa pessoa teve recentemente em várias igrejas evangélicas pelo testemunho de conversão dela. Não a Marília, uma outra pessoa que está viva. E aí nós vamos cantando. Não, e não há nada demais, não há nada demais. E nós vamos cantando e pega o violão, eu não vou saber me acostumar. E os crentes vão, porque o sacerdote não ensina. Os púlpitos não têm mais ensino, é show. E diz Oséias, tal é o sacerdote, tal é o povo. E o meu povo perece por falta de conhecimento. É triste, queridos. Deus te deu a vida, e aqui eu estou falando para os jovens, valorize a sua vida. Dê os melhores anos da sua vida, a sua mocidade para Deus. Cadê o amém, irmãos? Os talentos, os dons. A vida, a segunda lição que aprendemos, que a vida do ser humano é ligada à eternidade. A nossa vida está ligada à eternidade. Veja o capítulo 3, verso de número 11. Isso é bonito. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Ele também pôs a eternidade no coração do homem. Ninguém desta terra se satisfaz com as realizações deste mundo e seus empreendimentos. Quando nós entrarmos na eternidade, nós começaremos a compreender o seu plano como um todo. A Bíblia diz que Deus está trabalhando até agora. Quando eu estava na igreja romana, eu não tinha ensinamento na liturgia da missa. E eu tinha 10, 12 anos, eu ficava pensando, eu acho que é bobagem ficar dentro de uma igreja. Porque para ir para o céu e viver numa monotonia, eu achava que o céu era um lugar assim de monotonia. Ficar numa rede e não ter o que fazer. Até o dia que eu ouvi a palavra de Deus, Jesus dizendo no Evangelho, o meu Pai está trabalhando até agora. Eu não fui para o lado de lá ainda, mas pelo que eu vejo, é uma dinâmica constante. E a eternidade para onde vamos vai continuar do patamar de onde nós paramos, aqui. Eu costumo dizer que algumas pessoas vão partir para a eternidade e vão ter que os anjos vão ter um trabalho muito grande. Além do que acontece aqui na pós-pandemia nas escolas. Está sendo um desafio para os professores. Pois é, os anjos também vão ter um grande desafio. Vai pegar muita gente que vai morrer como ladrão na cruz. Antes de morrer, vai aceitar Jesus. Aí o anjo vai ter que dizer assim, você tem que ir para o Mobral. Aqui, o FUMEC. Do céu, para você aprender o ABC. Você não sabe nem quem é Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem José, nem Daniel. Porque são pessoas rasas. Quando essas músicas que nós ouvimos agora, de sofrência, das letras que a Sara Shiva falou, eu lembro do grito do apóstolo Paulo em Efésios 2, quando eu faço casamento. Eu falo no casamento, o que é aliança? E Paulo diz em Efésios 2, os gentios são estranhos às alianças de Deus. Eles não sabem o que é aliança. No gabinete pastoral nós escutamos muitas coisas. Há muitos anos atrás eu escutei uma história forte, que no dia do casamento o marido traiu a esposa na lua de mel. Isso ficou guardado, escondido, e graças a Deus que a mulher perdoou. Mas ela disse, pastor, foi no dia do meu casamento. E a amante mandou a carta para a esposa, para dizer, ó, a carta que ele falou para mim. Você está casando com ele? Você é louca? São essas histórias que a gente escuta. E eu costumo dizer o que Paulo diz, eles são estranhos às alianças de Deus. O que é que essas músicas estão fazendo? Apologia ao adultério. Apologia à traição. E se você ir nesses shows e perguntar, 80% ali eu acho que é evangélico desviado. Tudo gente mal resolvida.
E como são muito jovens e adolescentes, ficam muito no impulso da euforia, da emoção, e eles não pensam na letra. O que a letra tem a dizer? E dos resultados que a música pode impactar. Então, a segunda lição, a vida do ser humano está ligada à eternidade. Thomas Watson disse algo muito importante. Para os piedosos, a eternidade é um dia no qual o sol nunca se põe. Mas para os perversos, a eternidade é uma noite na qual o sol nunca aparece. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Santo Agostinho escreveu o seu livro Confissões e disse que esse vazio que o nosso coração tem só pode ser preenchido por Deus. Santo Agostinho escreveu no livro Confissões uma das frases mais lindas, lendo Gênesis. Ele escreveu: homem, o teu primeiro dia na terra foi descansar. Porque o homem foi criado no 6º dia. Estão lembrados? Mas no 7º ele descansou. Ele não começou trabalhando. Ele começou descansando. E Santo Agostinho usou essa passagem e disse: teu primeiro dia foi descanso. Teu último dia é descansar nele para sempre. Não descansar apagando a memória. É estar na eternidade com ele, usufruindo das bênçãos, da paz. Porque o inferno nada mais é da ausência de Deus no coração do homem, na eternidade. A terceira lição que aprendemos é que a vida do ser humano pode ser prazerosa no tempo presente. Eu dei uma olhada no Instagram da cantora, eu não lembro se ela estava com 27 milhões de seguidores. Hoje já está com 41 milhões de seguidores. Eu não sei nem se é milhões, porque é tanta, só de um vídeo do YouTube deu até bilhões de curtidas. Um vídeo. Só que Deus disse que nós podemos gozar, podemos viver, comer, viajar, passear, trabalhar, mas essas coisas, elas não são, enfim, o instrumento pelo qual a nossa vida se resume. Veja o que diz no mesmo capítulo, verso de número 12 e 14. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Desfrutar o bem. E nós muitas vezes estamos focando todo um estilo de vida apenas numa única frase. É para ser feliz. Eu quero ser feliz e quero ter prazer. Na filosofia nós chamamos isso de hedonismo. Hedonismo é o culto e a vida pautada no prazer. O que importa é ter prazer. Eu fiz um casamento alguns anos atrás que eu dei risada antes de fazer a cerimônia. O noivo pegou no meu braço assim: pastor, é o meu terceiro casamento. Não me leve a dizer até que a morte nos separe. Eu digo: ah, vai dizer. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Pastor, não quero dizer. Eu digo: mas vai dizer, porque vai ser o último casamento. Terceiro. Eu não fiz os 3 não, tá? Eu só fiz o terceiro. Eu só fiz o terceiro. Agora o mais triste, 3 casamentos com pastores evangélicos. Um homem novo, que precisava casar, que a Bíblia diz é melhor casar do que abrasar, e os 2 casamentos me pareciam que não foram casamentos feitos de forma correta. Ele era muito imaturo, mesmo sendo evangélico, muito imaturo, muito raso. Mas eu lembrei da frase quando ele disse: não me peça para dizer até que a morte nos separe. Eu falei: você já está se programando para trair e se separar? Ou você não sabe o que é aliança? Parece que a vida de hoje, as pessoas só pensam em ser feliz. E em nome dessa felicidade individualista, elas se esquecem que a felicidade, ela está em Deus. Ela não está no outro, no homem. Ela não está nas coisas, nos lugares. A alegria
é o fruto do Espírito Santo, paz, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas veja o que Salomão diz no capítulo 9 de Eclesiastes. Eu gosto muito de orar essa palavra para os casados. Orar pelos casados. Guarde essa palavra aí, no versículo 7 até o 9. E ele fala aqui de gozar a nossa vida. Mas gozar da forma correta, colocando Deus como centro. Verso 7, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E goza a vida com a mulher que amas. Só até aí. É para gozar, é para usufruir, é para viver com alegria. Pastor Silas conta uma história que eu dou risada. Ele ganhou um conjunto de louça inglesa maravilhosa e ficava só guardada. Ele diz assim, vamos comer nessa louça. Guardar essa louça, amanhã eu morro, você casa com outro, vai comer usando a louça com outro homem, é comigo. E às vezes a louça está lá guardada para uma ocasião que nunca chega. E ele brinca, e se eu morrer e amanhã você casar com outro e esse outro usar a louça? E nós vamos postergando, protelando, nós não usamos, não usufruímos. Ele vai dizer que até o trabalho é em vão. Ele diz aqui em Eclesiastes que alguém pode construir um patrimônio, morrer e o filho pegar aquela herança e torrar em poucos dias. E aí ele pergunta, do que valeu guardar esse tesouro, do que valeu guardar toda essa herança, se o outro veio e em poucas horas arruinou o que você levou anos e décadas para juntar. Portanto, Salomão está nos falando de prestemos atenção à vida. Além disso, no mesmo texto, ele vai falar da morte. Capítulo 2, verso 12 ao 23. Aliás, por todo o livro, ele vai falar da morte várias vezes. Mas eu chamo a atenção, vamos para o capítulo 3. No versículo de número 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, o homem, assim morre o outro, o animal. Porque ambos morrem. E o que há de comum nos dois é isso. Os dois morrem e o corpo de ambos vão voltar para o pó. Só que o animal não tem espírito. E Salomão vai dizer neste livro que o espírito do homem vai voltar para Deus. Do animal, não. Eu sei que alguns estão tristes porque alguns têm animais. Ai, pastor, meu cachorrinho, uma vez alguém perguntou para mim, pastor, para onde ele foi? Eu digo, eu não sei. Eu não fui para lá para saber se tem cachorro e gato. Mas eu quero lhe dizer que o animal, pelo que Salomão está dizendo, Deus não criou nenhum animal à sua imagem e semelhança. Imagem, porque Deus é espírito. E o homem é um ser espiritual. Animal não é. Eles não agem por razão, eles agem por impulsos. Eles agem por impulsos, não, por sentidos, né? Por aquilo que eles percebem. Eles não são seres racionais, embora a gente ache que eles sejam. Embora a gente ache que eles são mais amigos do que certos amigos. Entretanto, só há de comum entre nós os animais isso. Os dois voltam ao pó. Os dois morrem. Mas Salomão diz, vamos ler lá no capítulo 12, verso 7, para onde o espírito do homem vai. Capítulo 12, verso 7. Ele diz, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. E aqui o espírito que volta, é Eclesiastes 12, 7. E o espírito que volte a Deus, que o deu, é o espírito do ímpio e é o espírito do crente. Os dois morrem e os dois vão comparecer diante de Deus. Nós vamos prestar contas. Pastora Vânia leu hoje na abertura do culto, 2 Coríntios 5, e ele diz lá no verso 10, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, por tudo o que fizemos nesta terra. Esse tribunal não é para ser condenado, é para ser julgado.
Jesus disse no Sermão do Monte que até da nossa boca, o que falamos contra as pessoas na igreja, nós vamos prestar contas. Se eu difamei uma pessoa e disse que aquela pessoa era imprestável, Deus vai cobrar de mim essa palavra. Se eu disse que tal presidente da república merece morrer, Deus vai cobrar de mim esta palavra. Jornalistas andam dizendo pelo Brasil, com a maior naturalidade, nos jornais que outrora eram famosos, ele merece morrer, que ele morra. E as pessoas estão batendo palmas. E Deus está vendo. E o homem está plantando. E você vai comparecer diante de Deus. E eu achei interessante que o grande prêmio Nobel da literatura portuguesa, o José de Saramago, que fez seminário católico, escreveu livros, que foi idolatrado por esse jornal, que eu não vou citar o nome, não merece ser citado, fez reportagens maravilhosas sobre ele, José de Saramago. E os 2 últimos livros que ele escreveu, ele falou horrores de Jesus. Os 2 últimos livros. Entretanto, quando ele morreu, eu vi com um jornal na minha casa. No outro dia, o jornal famoso no Brasil colocou uma charge, ele virando a esquina para entrar no céu, na eternidade, e ele se depara com um demônio, com um garfo tridente em cima dele. E quando ele vê o demônio, ele diz, ops, eu me enganei. E o demônio disse, agora é tarde, vem para cá. E ele escreveu o último livro, que o próprio jornal exaltou, e o nome do livro, aliás, o livro, dizia que Jesus era de fato uma criação dos homens, da cabeça dos homens, uma invenção da religião. E começou a falar, e ele fez seminário da igreja romana. Que tristeza. E o mesmo jornal que aplaudiu, foi o mesmo jornal que nem respeitou a morte dele, já afirmando que ele foi direto para o inferno. Isso fala do perigo que nós devemos, e do cuidado que nós devemos ter em relação à morte. Veja Eclesiastes 3, rapidamente, 3, no versículo de número 21. Quem sabe se o fôlego da vida dos filhos dos homens se dirige para cima, e o dos animais para baixo, para a terra. Pelo que vi, haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. E quem o fará voltar para ver o que será depois dele, quando esse homem vem a partir? A quinta lição que aprendemos é o ciclo da vida. Verso 15, ele fala desse ciclo. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. E ele fala desses ciclos da nossa vida. Só que eu quero dizer uma boa nova. Jesus rompeu o ciclo. Porque nós nascemos, nós crescemos e nós morremos. Mas quando ele veio, ele ressuscitou. E ele nos deu a garantia que um dia a morte física não existirá mais. Ele nos deu a garantia que esse ciclo de que nascemos, crescemos, morremos, um dia, ainda que morramos, o nosso corpo ressuscitará e viveremos para sempre com ele, e a morte nunca mais atingirá a criação de Deus. O ciclo será rompido, o ciclo já foi quebrado, ele quebrou esse ciclo da vida. A sexta lição, faltam só esses 2 pontos, a morte do homem. Ambos morrem e o corpo do homem voltam ao pó. O corpo de ambos volta ao pó. 3, 19 e 20. E o espírito do ser humano volta para Deus. Eu já tinha falado sobre isso. E o último, desfrutar a vida com alegria. Veja o verso 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que o homem alegrar-se nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. E aí eu finalizo com o capítulo 9, capítulo 12 de Eclesiastes. Eclesiastes 12. Ele vai falar da velhice, ele vai falar da nossa vida, e ele diz no versículo de número 12. 12. Demais, filho meu, atentai, não há limite para fazer livros.
E o muito estudar é enfado da carne. Aqui, olha o perigo de usar uma frase como essa. O muito estudar é enfado. Olha o perigo. Ai, pastor, a Bíblia diz que estudar é enfado, então eu não vou. Não, você tá equivocado. Você tem que voltar lá para Eclesiastes, o capítulo 1, 2 e 3, e ver o que Salomão fez. Ele escreveu livros, esse é um dos livros. Ele plantou árvores, ele fez construções, edificações. Como é que você faz tudo isso? Lendo, estudando, conhecendo. Só que ele entendeu uma coisa. A minha vida, durante um bom tempo, só ficou centrada nestas coisas. Então ele diz, eu descobri que isso tudo é enfado, porque eu fiz tudo isso para a minha glória e não para a glória de Deus. Porque livros continuam sendo feitos. Está aqui um livro, a Bíblia. Nós devemos ler, comprar, foi impresso. Nós temos que estudar para ser melhores profissionais na sociedade e dar o melhor. Agora eu tenho que dar o melhor para a glória de Deus. Porque eu posso escrever livros, como esse grande autor brasileiro, que dizem que é grande, que só escreve sobre ocultismo, que nem no Brasil mora na Suíça. E fica lá da Suíça falando mal no Brasil no Twitter. E falando mal do Brasil nas redes sociais. E o dinheiro do que se arrecada dos livros que ele vende, no mundo inteiro, com as traduções, é uma coisa impressionante. Só que esses livros, que eu já li alguns livros dele, é uma pena que ele não entende isso. A Bíblia diz que naquele dia, tudo vai ser colocado na mesa de Deus. E Deus vai dizer assim, isso é palha, isso é madeira, isso é feno. E o contrário, isso é ouro, isso é prata, isso é pedras preciosas. E Paulo diz, cada um veja como está construindo o seu edifício. Como é que essa menina construiu esse edifício? Porque a igreja evangélica, ela ia. Mas qual foi a base? O que ela colocou acima da base, não pergunte para ela, ela já morreu. O que eu estou colocando na minha construção? E Paulo diz em Coríntios, cada um veja como está edificando o seu edifício. Porque naquele dia, quando o fogo de Deus passar, do juízo e da justiça, ele vai dizer, Fernando, isso aqui que você fez foi palha. Isso aqui é madeira. Tem um pastor amigo meu que diz assim, Deus não vai nem dizer nada, vai fazer assim, pode deixar, nem toque nesse assunto, é palha. Porque, mas eu fiz. Ele vai dizer, é palha, é madeira, é feno. Em contrapartida, nós temos cantores na igreja evangélica que desde a tenra infância consagram a voz, os talentos para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não estou vendo a Márcia, que é cabeleireira na nossa igreja, mas que trabalho lindo ela faz, que poucos cabeleireiros não fazem. Muitos não fazem. Ela vai no hospital Mário Gatti, uma vez por semana, para cortar os cabelos dos enfermos no hospital. E precisa de ver a alegria, porque ela vai cortar o cabelo, mas ela vai embelezar a alma com o evangelho. Ela dá uma tarde para ir ao hospital. Os homens não estão vendo, mas Deus está vendo. E naquele dia, Deus vai dizer para ela, você não apenas embelezou fisicamente, mas embelezou a alma e levou o evangelho. Ela está construindo um edifício na vida dela, mas na vida de outras pessoas. E quando naquele dia passar, Deus vai dizer, isso não é palha não, isso é ouro e prata e pedras preciosas. Portanto, uma agenda foi interrompida. Lá no Instagram da cantora eu vi essa semana. As 3 amigas, num projeto maravilhoso chamado As Patroas, para cantar em Nova York, em breve, daqui a 3 meses, a agenda estava tudo certo, vários artistas famosos, e ela até colocou ali,
está tudo certo que nós vamos estar na Times Square. Olha a nossa foto lá, a nossa imagem sendo divulgada na Times Square. E de repente uma agenda foi interrompida. Às vezes Deus interrompe certas agendas nossas, para que não nos percamos debaixo da sua glória, mas que a glória dele continue sobre as nossas vidas. Que Deus nos livre, queridos, e que Deus nos ensine e ensine ao Brasil essa história, já que a nação parou 2 dias, e eu lembrei hoje de manhã, a nação parou no dia da morte de Tancredo Neves. 21 de abril de 1985. A nação parou no dia da morte do Ayrton Senna. Hoje, as pessoas já esqueceram. Muita gente nem sabe quem é Tancredo Neves. Eu chorei com a morte dele. O Brasil tinha uma fagulha de esperança de sair do regime militar, porque ele foi o primeiro presidente eleito, ainda que indiretamente, porque as diretas não foram aprovadas. Entretanto, uma esperança, e de repente, ele ousou brincar com as coisas de Deus e disse: nem Deus me impedirá de ser presidente do Brasil. Foi eleito no dia 15 de janeiro, eu assisti ao vivo, a eleição, alguns lembram, foi ele, Paulo Maluf, e ele ganhou no dia 15 de janeiro, 15 de março, era a posse. Ele viajou para a Europa, um mês antes, fez alguns contatos na Europa, e no dia 14 de noite, na véspera da eleição, na véspera da posse, ele foi golpeado por uma diverticulite, que ele já tinha, mas que chegou em grau agora mais grave. E ele se interna no hospital, e a nação acompanha de angústia, até o dia 21 de abril. Dizem as más línguas que ele já estava morto, mas quiseram desligar as máquinas no dia 21 para ligar a imagem dele ao 21 de Tiradentes, por ele ser mineiro. Nós não sabemos. O que sabemos é que ele também disse a frase: nem Deus vai me impedir. E nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Que Deus guarde a sua vida. E que nós usemos esta lição de Eclesiastes para valorizar o que o filme não valorizou. Viva a vida do Filho de Deus. Não é qualquer vida, é a vida do Filho de Deus. Porque esta vida está em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Fiquemos de pé, vamos orar. A hora já avançou. Pai querido, nós queremos trazer esta palavra. E nós oramos para que o Senhor guarde o nosso coração. Que nós possamos, como brasileiros, aprender esta lição tão difícil que temos assistido nesses 2 últimos dias, da morte de uma pessoa tão querida, tão recebida, acolhida pelo país, pelo Brasil. Nós oramos pela família, para que nesse momento de luto, o Senhor venha guardar os familiares. E usamos essa história para que o Senhor venha trazer quebrantamento, sensibilidade e lembrar a cada um de nós que nós temos uma aliança com o Senhor e temos um pacto e um compromisso com o Senhor. Livra-nos do engano, Senhor. Livra-nos e livra as nossas crianças, jovens e adolescentes e adultos da influência dessas músicas e dessas letras, para que não sejamos levados e arrastados por todo o vento de doutrina. Mas que o Senhor nos ajude, porque aquele que começou a boa obra há de completar, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Oramos agradecidos e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante a luz do seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Amém.